E aí galera, beleza? Juliano, Vivatec Informática. iPhone 6 Plus, celular molhado, celular que está tempo já sem funcionar segundo o cliente. O cliente deu esse acidente aí, molhou o celular e deixou o celular a tempo guardado. Vamos estar fazendo uma análise aí mais detalhada desse celular. Então amigos, começando aí pela cabo de carga e conexão de carga. Reparem aí no medidor de carga aí. A tensão aí normal, ela não baixa a tensão. O consumo aí tá pequeno, né? 510 mAh, 350, 20. O consumo aí tá oscilante, ou oscilando. Agora baixou um pouquinho a tensão, 4.80. Bacana, o celular segue sem apresentar a imagem. Beleza, tá invertendo aí o cabo aí de USB. O consumo aí tá oscilante. Esse consumo oscilante aí pode ser aí pela bateria que está descarregada, na minha opinião. Pode ser justamente pelo cliente, como falou, que molhou, né? Pode ter oxidado aí, estragado alguma coisa. Bacana? Vamos estar analisando isso daí junto. Então, galerinha, como vocês estão vendo aí, aí na parte da antena, aí na parte do microfone, a princípio não tem sujeira e oxidação, nada. Só poeira aí de uso mesmo, né? Tempo de uso. Poeira. Já aí pra frente aí, próximo aí a placa aí, o conector aí do touch. A gente já tem oxidação aí no parafuso, tem esses riscos aí, já saiu a cor aí da blindagem. Não sei se passou por alguma assistência ou se essa cor aí tá assim mesmo por causa da oxidação. Aqui em cima também um sinal de oxidação aí no meio. Cá pra cima parece estar bom. De poeira. Aqui a gente já tem oxidação também. Aí na blindagem, né? No parafuso aí. Se for só aí, beleza. Aí na fitinha aí trocou de cor já, né? Então essa cor indica aí já a umidade. Aqui pra cima também, ó, tem bastante umidade, sujeira, né? Oxidação. Essa bateria deve estar descarregada, né? Vamos estar testando aí o que ela tem. Vamos ver se essa bateria aí tem carga, né, pessoal? Creio que não, né? Muito tempo aí parado. Mais com coisa molhado, né? Mas vamos estar analisando junto aí como que tá. Uma dica aí pro pessoal que às vezes acontece algum acidente aí, molhar aí celular, notebook, tablet, GPS aí, que for, né? Quanto antes trazerem para assistência aí, mais fácil aí para estar fazendo um diagnóstico, para estar fazendo uma limpeza aí preventiva, né? Para evitar um dano maior e alguma coisa
do tipo aí. Bacana. Se você está secando isso daí em casa com secador, tá colocando aí em algum local quente, é pior, porque pode ser que acelere o processo aí, né, de oxidação. Trazer o quanto antes para assistência, né, para evitar aí um prejuízo maior. Tem situações que trazer aí na emergência, né? Conversa aí com a gente, conversa com o técnico aí de plantão para mexer o quanto antes. Em algumas situações aí o cliente tem muita prioridade ou tem muita pressa, né? Então, quanto antes mexer aí, melhor, né? Conversa aí com o técnico, conversa aí com um colega aí, bacana. Vamos ver se essa bateria aí tem carga. Então, 3.6, essa bateria ela não está totalmente descarregada, né? Tem carga aí. 3.6, a carga não está 100%, mas está boa, né? Já é o suficiente para fazer o celular ligar a princípio. Então tirei a conexão aqui da bateria, né? Vamos ver se a gente tem intenção aí no terminal aí de carga da bateria. Eu coloquei o conector de carga aí, USB. Então vamos ver se a gente tem intenção aí. Então aí a gente tem nesse pino aí 0 e a gente tem no outro pino aí 0. Aí 2.3, né? Uma tensão muito baixa. Vamos medir de novo. 3.4, 3.1. Então uma tensão que está oscilante aí, né? 3.4, 2.5, 2.7. Bacana, normalmente quando essa tensão aí tá legal, ela fica oscilando, só que numa velocidade aí maior, né? 3.4, 3.3, 2.6, assim por diante. Tá tirando o conector de carga aqui. Tá colocando de volta aí a bateria. Vou colocar de novo o conector de carga. Ver se a gente tem algum sinal e algum consumo. Então reparem aí. Baixou um pouquinho a tensão. 510 mA. Então tá oscilante aí a carga, né? 210, 290. Vamos ver se a gente tem imagem. Não tem imagem no aparelho, né? Apertar o botão de ligar aí. Mesmo pressionando o botão de ligar, a gente não tem ação nenhuma aí. Nenhum aumento de consumo aí no conector USB aí. Bacana. Tá desmontando o LCD aí pra ver como é que tá a situação. Então, galerinha, vamos desconectar aí o LCD, ver como é que tá. Bacana. Lembrando, né, pessoal, quanto mais cedo aí levar o celular para assistência numa situação assim de celular molhado, né, mais chance de recuperação do celular. Às vezes se estiver longe, né, leva aí numa assistência confiável, né. Conversa aí com o teu técnico
se ele conhece alguma assistência aí confiável aí, próximo aí onde você possa estar, né? Então, eu removi a blindagem aí, tirei os parafusos. Não tá vendo aí como é que tá. Lembrando, pessoal, tá desconectado aí a bateria, certo? Para não fazer nem alguma coisa errada aí. Então o LCD já desconectado. Para remover esse negócio aí, pessoal, é bem facinho, né? Pode colocar um pouco de álcool em cima aí. Ou pode estar aquecendo ele bem pouquinho, né? Sai com facilidade. Importante isso daí, né? Evitar um corte, alguma coisa aí do tipo. Então, a princípio, como vocês podem estar reparando aí, não tem nenhum sinal de oxidação aí nos contatos aí, né? A princípio tá bom. Mas já vi um detalhezinho já que me chamou a atenção. Agora reparando aí no microscópio. Ó a cagada aí. Ó o capricho aí de algumas assistências aí da região aí, pessoal. Vocês conseguem reparar aí, tá? Acredito que foi botado um parafuso errado aí. E acabou arrebentando aí a rosca aí, ó. Bacana. Esse círculo aí que vocês estão vendo aí bem no... Agora vamos ver o outro aí. Ó, o outro não tem nenhum sinal de parafuso aí, de dano por parafuso, certo? Aqui pra cima não vai ter mesmo, né? Porque é carcaça. Sinal de oxidação aí. Bacana. A gente vai estar vendo isso daí também em seguida. Isso se valer a pena, né? O conserto também. Já mais pra cima aqui a gente não tem também sinal aí de dano aí por parafuso. Esse dano por parafuso aí é a falta de capricho aí, pessoal. Alguns colegas aí. Esse pessoal aí tem preguiça aí de buscar uma ajuda aí no YouTube, né? Tem preguiça aí de buscar o conhecimento. Tem muitas coisas que é de graça aí no YouTube aí, que aprende bastante, viu, pessoal? Então, reparem que nesse lugar de aqui não tem dano por parafuso. Já aqui embaixo a gente tem dano por parafuso. Possa ser que não tenha afetado as trilhas da placa, possa ser que não chegou a prejudicar, mas é muito difícil, viu? Muito difícil de não ter acontecido. Vamos estar vendo isso daí também. Vamos estar levantando essa blindagem aí dos botões, né? Ver como é que tá. Ver se essa antena aí também tá... se deu problema, né? Pessoal, uma dica aí bem legal, né? Quando tá retirando esses parafusos aí de qualquer telefone que seja, aí, qualquer aparelho, né? Notebook, celular, o que seja. Tirem foto desses parafusos, marquem esses parafusos aí com canetão. Comprem canetões aí de cores diferentes e marquem, façam um risquinho, né, em cima do parafuso e em cima aí da blindagem ou da carcaça aí onde que tá, pra não perder aí esses parafusos aí, né,
não tá pondo o parafuso errado e fazer esse tipo de cagada aí, né? Dando por parafuso aí. Vocês arrumam um problemão aí com o cliente aí, né? Vocês têm que pensar, pessoal, que a gente não sabe tudo, né? Então a gente também está sempre aprendendo aí. Gente que está aí na área há tempo, a gente também está aprendendo, né? Então, a princípio aí a anteninha tá bacana, né? Normalmente esses danos por parafuso aí é cagada, viu, pessoal? Isso é um erro técnico aí que acontece bastante aí. Não só com iPhones, né? Com notebook também. Aparece bastante serviço aqui para Vivatech desse tipo de situação aí, por dano e por parafuso, né? Tem alguns notebooks aí que tem a carcaça aí de metal. Então às vezes o pessoal coloca o parafuso aí maior, onde que não deve, e acaba atravessando a carcaça ou fica levantado, né? Então reparem que nessa parte aqui tem bastante oxidação, né? Essa rosca aí tá podre. Vamos levantar aí essas... pessoal, aqui o sinal de oxidação já tá maior. Vocês podem reparar aí. A princípio aí os flats estão bons. Beleza? Então, galerinha, continuando, vamos ver como é que tá aí a câmera. Bom, na verdade já até atualizou. Pode dar um reinicializar agora, se não estiver usando. Ou dar outra altura para reinicializar em outra hora. O princípio aí tá bacana, o flat aí tá... Não tô vendo aí oxidação no flat. Ou flex. Aí no conector também não tô vendo aí oxidação, nem sujeira. Com exceção dessa parte aqui. A gente vai estar analisando isso daí depois. Bacana? Interessante, galera, para estar fazendo uma limpeza aí, né? Podem estar utilizando álcool, né? Álcool, podem estar limpando aí na ultrassônica, a cuba aí ultrassônica. Bacana, é bem tranquilo, aí 3, 4 minutinhos, às vezes 5, dependendo aí da situação, já é o suficiente. Eu uso álcool puro para fazer esse tipo de limpeza. Eu não quero estar misturando álcool com algum outro produto. Às vezes o pessoal mistura álcool aí, sei lá, com alguma coisa aí, tenta economizar aí, acaba não ficando bom o serviço. Então eu prefiro estar utilizando álcool puro para fazer esse tipo de trabalho aí. A gente sabe que o álcool puro não é muito barato, mas isso é uma coisa que você paga, né? Você embute aí no valor, né? Coloca aí como limpeza. Melhor gastar um pouco mais de álcool e álcool puro do que o serviço retornar, certo? Parafusinho aí da anteninha aí, né? Cuidar que esse parafuso aí, deixa ele separadinho aí junto com a anteninha. Aí depois não dá confusão, né? Botar o parafuso errado aí, um parafuso maior, acabar estourando a rosca aí da anteninha ou acabar danificando a carcaça aí do cliente
deixando a carcaça aí torta ou com algum tipo de detalhe. Bacana? A anteninha aí, né? Cuidado porque é bem frágil esse conector da antena aí. Quebra muito fácil. Não aqui. Quebra no próprio flex, no próprio cabinho. Você faz uma medição aí, dá alguma falha aí na escala de resistência aí no multímetro. Você vai ver tá quebrado, não funciona. Não tem uma ordem certa aí para estar tirando os parafusos aí. Desde que vocês não confundam depois, desde que marquem, podem estar tirando aí o que for necessário aí, beleza? Que tem que prestar muita atenção aos parafusos da tela, que os parafusos da tela tem tamanho diferente para todos os iPhones, para toda a linha de iPhone. Os parafusos da tela aí tem tamanho diferente. Bacana, então tem que prestar bastante atenção aí. Os parafusos aí da tela do LCD, né? O pessoal chama frontal, LCD eu gosto de chamar de frontal. Essa parte aqui, pessoal, dá bastante problema. Essa conexão aqui, ela é frágil na minha opinião. Uma vez que você tenha removido ela já, ela fica frágil. É barato até essa anteninha aí para trocar, né, para comprar. Se acontecer alguma coisa aí e vocês arrebentar esse cabinho aí, essa anteninha, então ela é soldada aqui, você pode estar trocando só o fiozinho dela, não precisa estar trocando o conector inteiro aí, né? Compre um flex, um conector de carga inteiro aí, troque só a anteninha. Ou se tiver alguma carcaça aí, né, um cabinho bom, pode estar fazendo isso aí também. Tem necessidade de trocar o conector inteiro ali da USB, ou trocar a antena inteira, né? Troca só o fiozinho. Mais em conta aí para vocês, para o cliente também, né? O serviço fica mais rápido e a qualidade é a mesma, desde que seja original, né? Saquei fora a plaquinha aí, né? Consegue ver de longe ali a tarjetinha vermelha ali, né? De molhado, né? De oxidação. Bacana. Se isso aqui fosse para Apple aí, para garantir, já o pessoal vê essa etiquetinha aí de cor diferente, né? Já garantia já é perdido já. Isso se tratando de se fosse um telefone novo, né? Garantia. Não é só iPhone que tem esses selos aí de garantia. Todas as marcas têm, né? Então reparem aí no SEI de Wi-Fi aí, ou na plaquinha de Wi-Fi, tem oxidação aí, ó. Eu já vi vários iPhones aí com essa cor diferente aí no SEI de Wi-Fi. Normalmente é quando tem um curto aí no capacitor aí, né? Algum capacitor próximo e ou esquentou bastante aí. Daí junto aí com a umidade aí, junto aí com água, né? Ou algum tipo de líquido. Dá esse tipo de cor diferente aí, né? Tá fazendo um testezinho bem rapidinho aí no multímetro. Ver se esse capacitor aí, conhecido bastante aí por entrar em curto, se ele não tá em curto. Bacana? Multímetro aí na escala de BIP, né? Então, a princípio não tem curto não. Beleza? Então, seguindo a ideia aí.
Pra cá tá legal. A princípio, né? Pra cá também aparente tá bom, né? Sujo. Fazer uma limpezinha depois também. Muito importante, pessoal, analisar o máximo aí de detalhes possíveis aí quando se trata aí de um celular molhado, né? Independente da marca, for celular, notebook, o que for, né? Porque se você deixar aí alguma coisa aí com oxidação e não limpar, vai funcionar um pouco, vai retornar aí o serviço para vocês ou pra gente, né? Se não fazer uma análise aí correta, aí, se não fazer um serviço correto. Às vezes tu fica ali tentando descobrir o curto, achou um componente ali em curto, fez a troca do componente, beleza, o celular funcionou, né? 100%. Daí dali 1 ou 2 dias o celular volta, ou dali uma semana o celular volta, com outro curto, né? Foi ver um outro capacitor tava com oxidação, um resistor, alguma coisa assim, algum CI, né, com oxidação aí por baixo aí nos pads, e acabou parando o celular. Então você vai ter que dar garantia do que você fez, né? Então acaba piorando a situação. Um detalhezinho, né? Quando for limparem esse tipo de celular aí na ultrassônica, precisar remover essas blindagens aí. Tem uma espécie aí de pasta, né? Pasta preta aí nesses processadores aí e tal. Vai ficar bem suja aí o álcool, né? A ultrassônica. Mas depois é só limpar aí, pessoal. Bacana? Ou se levantou a blindagem, viu que não tem nenhum sinal de oxidação e nenhuma sujeira, nada, né? Coloca a blindagem de volta, né? Cuidar para não aquecer muito aí, né? Vocês vão estar detonando aí processador, alguma coisa aí do tipo. Beleza? Então aqui na memória, sinalzinho aí de ponta de multímetro já. Mas tudo bem. Acho que não é defeito, mau uso nem nada. Vamos estar medindo isso aí também. Então, bacana. Não tem curto, né? Vou estar levantando essa blindagem pra gente testar. Ver se a gente encontra alguma coisa aí que chama atenção. Tá levantando também essa capinha aí, essa proteção pra gente testar também. Depois a gente continua aí com os demais. Essa pequena aí. Aqui também. Detalhe, pessoal, não sei se essa tela aí tá boa também, né? Não sei se esse LCD aqui tá bom, né? Não sei se funciona, a gente vai estar vendo isso daí junto. Acredito que esteja boa esse LCD. Por não ter nenhum sinal aí de oxidação aí no flat, né? Tem esse detalhezinho aqui, ó. Tem esse detalhezinho aí, ó. No princípio não é grave. Um pouco é da colinha que traz. Essa colinha preta aí. Essa colinha ou dupla face, sei lá o que é isso aí. Bacana, pessoal. É lógico, pode estar testando também outro celular, né? Não sei também se essa bateria tá boa. A princípio ela tem carga, então parece que tá boa. Normalmente se a bateria tá ruim, ela se descarrega, né? Ela pode descarregar também quando tem algum curto, né? Pode ser um curto pequeno, um curto grande, ela vai descarregar muito rápido, né? Você carregou ela, você coloca ali, você testa ali um pouco, deixa ligado, você vai ver depois, tá? Bateria aí fraca, né? Ou descarregou aí, baixou aí para baixo de 3 volts aí, 3.2. Então tomar bastante cuidado também aí, né?
Então vamos começar levantando essa blindagem aí. Vou estar utilizando aí, pessoal, uma temperatura aí baixa, aí uns 100 graus aí para estar removendo esse cabinho aí, né, essa anteninha. Então acredito que uns 100 graus aí já está o suficiente, né, para estar removendo, até menos, né. Mas a minha estação ela não baixa para menos de 100 graus. Não sei se tem alguma estação que tem uma temperatura mais baixa que 100, mas funciona também. A velocidade do ar eu deixo em 5, às vezes em 6. Sai bem fácil aí essa anteninha aí, certo? Bacana, e a colinha aí, né, já tá soltando já. Não se preocupem, né, pessoal, 100 graus aí é uma temperatura aí baixa, né, não vai afetar aí nenhum componente. A não ser que deixe por muito tempo, né? A não ser que fique muito tempo aí em cima, é capaz de dar algum problema, né? Mas é difícil. Cuidar certinho na temperatura, né? Tirou a colinha aí, fica mais fácil daí pra sair. Então a colinha já saiu. Não toda, né? Fica um pouquinho aí por baixo também. Aí. Cuidar bastante porque esse cabinho aí quebra bem fácil, viu, pessoal? Bem fácil mesmo. Então já vai mexer na placa mesmo, né? Já tira ele todo, né? Pra não ficar aí dobrando, para não ficar mexendo nele aí, vocês vão ter que estar trocando esse cabinho aí depois. Daí é mais um custo aí para vocês também, né? Bacana, a colinha já saiu. Não toda, né? Fica um pouquinho aí embaixo. Mas já é o suficiente aí pra sair. Bacana? Então, galerinha, essa parte aqui desse cabinho é bem frágil. A gente troca bastante aqui na loja esses cabinhos, né? Da Wi-Fi, sinal aí. Então isso aqui quebra aí, ó. Quebra aí dentro, aí não adianta nem tentar consertar esse cabinho aí. Se tem um novo aí, troque. Mais fácil, né? Tentar consertar, esse cabo fica menorzinho, aí fica mais curto e não entra aí no aparelho aí, acaba ainda quebrando aí essa conexão aí. Daí, às vezes por causa de um cabinho aí, vocês vão estar piorando a situação, né? Então, eu já troco direto quando esses cabinhos aí se rompem. Pra testar é bem fácil, né? Bota um multímetro aí na escala de continuidade, a escala de bip aí tem que apitar, né? Não pode ficar falhando o apito, né? Tem que ser um apito contínuo. Se estiver falhando, o cabo tá ruim, né? Então, galerinha, seguindo os testes aí, vamos estar removendo aí essa blindagem, né? Esse escudo. Tá colocando um pouquinho de fluxo aí pra ajudar. Mas ele sai também sem. Prefiro colocar um pouquinho de fluxo aí pra facilitar aí a vida. Eu tô removendo essa blindagem mais por
por precaução, né? Mas por proteção. Ver se tem alguma coisa aí que tá com oxidação aí, né? Coloquei uma moedinha aí pra ajudar aí na dissipação do calor aí em cima da memória aí, para não prejudicar de uma certa forma a memória. A temperatura eu vou estar utilizando aí 350 graus, acho que tá o suficiente aí para remover esse escudo. Não der certo, vamos colocar um pouquinho mais. Normalmente eu uso 330, mas vou colocar um pouquinho mais dessa vez. Reparem que 350 aí tá saindo bem fácil aí, né? Tá levantando já aí. Podem estar utilizando um pouquinho menos aí se vocês quiserem, 330, 300. Só vai ter que deixar mais tempo aí, né? Muito importante aí a moedinha aí em cima da NAND, né? Em cima aí da memória. Podem estar reparando aí que tá bastante oxidação aí nessa parte toda aí, né? Aqui, aí também, com certeza embaixo aí desse CI aí deve ter oxidação também. Bacana, aí pra cima aí também, né? Tá? Muita oxidação aí, capacitor aí. Bom. Então, aqui também, pessoal, ó. Estrago aí, ó. Nessa parte, deixa eu carbonizar aí o chip aí. Chip aí, o capacitor. Bacana, reparem aí, carbonizado, né? Detonado. Creio que deve ter trilhos rompidas aí também, por esse estrago aí. Então temos um problema aqui. Aqui também. Vamos estar removendo aí essa outra proteção aí. Vamos estar removendo aí agora, galera, aí essa proteção aí, né? Essa capinha aí.
Vamos ver como é que tá o estrago aí nessa parte. Então, como vocês estão percebendo aí, pessoal, algumas situações aí que o celular tá muito molhado, né? Oxidação aí o reparo aí é inviável, né? Não tá gastando muita mão de obra aí. Muita peça aí com defeito. Talvez aí muita trilha aí rompida, então acaba se tornando aí inviável aí o reparo do celular. Em algumas situações aí, né? Vamos ver se nessa parte aqui a gente tem alguma... se afetou alguma coisa. Lembrando, pessoal, que não é só... nem sempre a limpeza aí resolve, né? Não é só abrir e limpar eu também o celular. Vocês podem reparar aí já bastante oxidação aí, já dá pra ver de longe aí, né? Em algumas situações aí essa capinha aí sai mais fácil. Um pouquinho de álcool aí também, um pouquinho de calor. Então vamos reparar o tamanho do estrago aí, pessoal. Bacana, oxidação aí. Bastante, né? Um pouco também a sujeira, né, que vai acumulando aí. Daí dá a impressão que tá tudo torrado aí, né? Mas ó. Então a gente tem oxidação aqui, a gente tem oxidação aqui. Aqui também. Então reparem que tá todo detonado, né? Então, oxidação aqui. 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 Então, numa situação assim, praticamente é perca aí do celular, né? A gente pode estar tentando fazer aí um reparo, né? Uma tentativa de reparo, mais para estar aí recuperando os arquivos que ficam aí na memória, né? Então, isso aí não vale a pena, né? Deixar esse celular aí funcionando aí. Porque muitos pontos aí de oxidação, né? A placa aí toda oxidada aí, capaz de funciona aí um tempo, depois volta e vocês vão estar se incomodando. Então vamos estar removendo aí a outra blindagem agora para ver o que a gente tem aí. Passando mais um pouquinho de fluxo aí para facilitar, né? Se vocês não quiserem, pessoal, não precisa passar. É que eu prefiro
Acho que sai mais fácil, né? Para colocar da mesma forma, né? Tirar aí, tirar o fluxo sujo, né? Botar fluxo novo aí. Facilita aí, né? Facilita aí o trabalho aí pra gente, né? Então, se tem fluxo, né? Lembrando usar fluxo aí de boa qualidade, né? Fluxo aí MTech, fluxo aí da King, né? King boa. Ou um outro aí que vocês preferirem, né? Tem vários fornecedores aí de fluxo aí, né? Pegue um que vocês confiem aí. Importante limpar bem depois também, né? Para evitar de acumular sujeira, né? Evitar aí de dar uma corrosão aí com o tempo, alguma coisa aí do tipo. Bacana. Eu tô pondo aí uma fitinha de calor aí. Para proteger aqui e aqui também. Gosto muito de usar fita de alumínio. Acho que protege bastante, né? Tem alguns colegas aí que tem mais prática. Então, galerinha, não sei qual que é a ideia aí de vocês, né? Mas vocês estão vendo aí que muita oxidação aí é perca de tempo, né? Nós vamos estar continuando aí para ver como é que tá o estrago. Então, lembrando aí, né? Em algumas situações aí, quando é para fazer aí uma recuperação de arquivos, aí é bem interessante, né? Recuperar aí o celular, né? Recuperar a oxidação aí. Não importa aí, né? Se é iPhone 7, se é iPhone 8, iPhone 6, iPhone 5, o que for, né? O que vale aí é ser honesto aí com o cliente, né? Fazer um diagnóstico aí mais preciso. Porque, lembrando aí, vocês vão estar consertando aí, às vezes passa alguma coisinha despercebida. Ah, não quero levantar uma blindagem aí porque eu tô com medo de botar muito calor no celular e acabar estragando o celular. Não tem que ter esse medo não, pessoal, tem que tentar mesmo, viu? Horas, tem serviços que dá certo, tem serviços que não dá certo, né? Vai ficar aí o que? Um dia aí em cima de um celular assim, tentando fazer uma reparação, né? Para uma recuperação de arquivos. Cabe também aí conversar com o cliente, né? Ver se ele aceita aí, vocês vão ter que cobrar a mão de obra aí, né? Cabe ser honesto aí com o cliente também, né? Nas situações aí que não compensa aí o reparo. Não adianta aí tá perdendo tempo aí ou às vezes enganando o cliente aí. E acabar piorando a situação, isso não tem que dar garantia disso aí. Então, em algumas situações aí inviável o reparo, né, não vale a pena. Mas essa decisão aí cabe a cada técnico, né? Cabe a vocês aí.
o que eu faço aí, né? Quando eu vejo que eu tenho a oportunidade aí para mim abrir o celular e conferir tudo, né? Eu faço para evitar aí uma dor de cabeça aí maior, né? Então bastante paciência aí que o escudo vai saindo aí. Esse escudo aqui é um pouquinho mais chato aí de tirar porque a gente coloca aí a fita aí refletiva, né? Então ela acaba aí dissipando aí o calor, acaba atrapalhando um pouco aí ter que jogar um pouco mais de temperatura, um pouquinho mais de tempo também, mas é assim mesmo. Tem alguns colegas aí que tem mais prática na parte de solda e ressolda, né? O pessoal às vezes nem utiliza mais essas fitas refletivas. Eu já tenho uma certa prática e eu, tendo ou não tendo prática, eu estou utilizando aí quando eu acho necessário. Eu acho mais seguro. Bacana então o escudo aí removido, né? Blindagem ou como vocês quiserem chamar aí. Então vejamos, a gente tem oxidação aí também. Não tem muita oxidação aí, mas está aí presente. Então mais um estrago aí. Então ó, tá podre, né? Soltando pedaço aí. Então aparente aí nos outros lugares aí tá bacana. Aqui também, oxidação. Então seguindo a ideia aí, galerinha. Em algumas situações aí não vale a pena o reparo, né? Não vale a pena o conserto, a não ser para recuperação aí dos arquivos aí na memória. Falando aí um pouquinho sobre memória, né? Memória NEM, de memória MMC. Então, um problema, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Então tem bastante ponto aí pra gente estar trabalhando, né? Pra gente estar tentando aí fazer um reparo. Aí fica com vocês aí se vale a pena o reparo ou não, né? Em algumas situações. Nesse caso aqui eu prefiro não fazer o reparo, né? A gente está mostrando aí essas imagens aí pro cliente, né? Mostrando esse vídeo aí pro cliente, ter uma conversa aí com o cliente. Explicar aí a situação. O celular aí pode funcionar um pouco, depois pode parar, né? Bacana? Bom, não removi a blindagem aí da CPU, mas com certeza aí, né, deve ter oxidação aí também, né? A gente não sabe assim que é um celular caro, né? Não sei exatamente o preço aí, na faixa de uns R$2.000, talvez mais, talvez menos. Uma tentativa de reparo aí, talvez aí um terço aí do celular, né? Um meio, não sei quanto que o pessoal cobra aí, mas varia aí de local para local, né? Bacana? Espero ter ajudado aí, pessoal, nesse vídeo aí. Se gostou aí, deixa o like, bacana? Compartilha aí com os colegas. Até mais.